Olá pessoal, estamos de volta. Sou o Luiz Souza. Estamos agora dando continuidade ao nosso estudo da NR1, né? Esse é o terceiro vídeo, voltado para a digitalização de documentos. Isso aqui é uma atividade voltada mais para o empregador. Como nós dissemos, o empregador tem que ter a percepção de tudo que ele pode fazer em todas as outras normas, baseado na NR1 também. Então, da prestação de informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria de Trabalho, que, por sua vez, é ouvida a CIT, né? Tudo bem? Então, a gente tem que estar atento a esse detalhe. Então, se você for fazer trabalhos de digitalização de documentos, ou contratar a empresa para digitalizar, sabe que tem que atender esses requisitos. É um modelo aprovado pela Secretaria de Trabalho, é um órgão do governo, subordinado à CIT. Os modelos aprovados pela Secretaria de Trabalho devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização. A gente já sabe que tem a lei de desburocratizar. Então, com isso, é importante estar aprovado pela Secretaria de Trabalho. Então, se você for contratar mão de obra para fazer esse trabalho, ou, por sua vez, terceirizar esse trabalho, é preciso seguir a aprovação da Secretaria de Trabalho. Os documentos previstos nas NEs devem ser emitidos e armazenados em meio digital com o certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves pública brasileira, normatizada por lei específica. Então, tem empresas que fazem trabalho de certificação digital. Então, é importante estar se aproximando deles, né, e buscar tudo isso para ter validade. Né, e esses documentos precisam ser com essas assinaturas validadas no meio digital, com certificação digital. Os documentos físicos assinados manualmente, que é o que já tem tradicionalmente, foi feito a vida inteira, inclusive os anteriores à vigência dessa norma, podem ser arquivados em meio digital. Mas se você quiser diminuir a tua papelada, porque hoje, com os conceitos de meio ambiente, é importante se ter isso aí, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante o processo de digitalização, conforme disposto em lei. Então, permite-se isso. Hoje a pessoa, empresa com 30, 40 anos, documentos que precisam ser arquivados 20 anos, como o caso de diversos PPRA, PPP, documentos de trabalhista de maneira geral, previdenciais, que tem que se arquivar por muito tempo, 20 anos, outros são 5 anos, porque o documento antecipa. Esses documentos podem ser digitalizados desde que siga essas instruções. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves pública brasileira. Então, se a empresa tiver um sistema de gestão, é bom estar encaixando dentro do sistema lá de substituição de documentos, né, armazenamento de documentos. É importante ter isso aí, um procedimento nessas bases, conforme a NR1, quando se trata de um sistema de gestão de SST. Então, isso vai usar as normas, né, ou de SST, ou até de sistema ISO, a qualidade, meio ambiente e segurança. Essas informações são de suma importância e seguindo esse princípio da desburocratização e, por sua vez, de digitalização de acordo com as chaves públicas, certificado e a certificação digital. Os empregadores que optarem pela guarda de documentos prevista no caput devem manter os originais conforme previsão em lei, né? Para você que quer guardar o documento, sabe que tem prazos longos, os documentos podem ser extraviados, podem ser danificados. Enfim, aí hoje a digitalização ela é, de certa forma, uma segurança importante, além de ter menos papéis, é a segurança importante. O empregador deve garantir a preservação de todos os documentos digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar a qualquer tempo sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, aí já envolve sistema de gestão, né, o controle de documentos, e retratabilidade, privacidade e interoperabilidade. Então são informações importantes a serem mantidas. Precisa ter um procedimento para isso. Então tem muitas tecnologias de backup para esse tipo de coisa, para garantir a integridade. Então hoje tem muitos recursos para isso tudo. O empregador deve garantir a inspeção do trabalho amplo e restrito, acesso a todos os documentos digitalizados ou nato digitais.
Então, quer dizer, a portaria, os auditores foram lá na empresa fazer, pode chegar a qualquer hora, como já citamos, foi lá fazer a inspeção e com isso lá ele solicitou os documentos digitalizados. Eu não tenho, só tem papel, ok, tem que apresentar. Mas se ter acesso amplo e restrito na fiscalização da inspeção do trabalho de toda a documentação. Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização deverá promover meios de acesso destes às informações de modo a atender os objetivos da norma específica. Né? Para todos os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores. Exemplo, o prontuário elétrico. Você pode ter ele em papel, você pode ter ele digital. Nesse caso, você pode digitalizar e só ter ele digitalizado. Mas tem que garantir que os empregados tenham acesso. Uma coisa do PPRA. Ok, pessoal? Então, o DNNO, o PGR, da indústria da mineração, PCMAT, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Não sei do PGR. E o PGR ele é uma sigla aplicável, inclusive, de gerenciamento de resíduos. Mas tem o PGR para cada tipo de... Cada PGR significa uma coisa diferente. Agora, capacitação e treinamento, pessoal. Então, a capacitação e treinamento da NR1, então todos têm que ser treinados. Hoje, existem mais de 25 tipos de treinamentos na norma. Tem aquele treinamento que só exige se ter uma vez e tem aqueles treinamentos que exigem que estejam reciclagem, atualização. Então, a gente vai estar vendo o que a NR1 fala sobre isso. Então, tá lá, ó. Capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NR. Então, tem lá a NR 35, trabalho à altura. Tem que seguir aquilo ali. A 33, a NR 10, a NR 20, a NR 18, tivesse treinamento PVTA, movimentação de carga, enfim, o treinamento que for necessário, conforme a norma específica, sabendo que você tem que enquadrá-los de acordo com o norte, com a direção que a NR1, Disposições Gerais, está transmitindo. Então, o empregador deverá promover, dever é obrigação, capacitação e treinamento. Ao término dos treinamentos, inicial, periódico ou eventual, previsto nas NR, deve ser emitido certificado. Então, hoje é obrigatório ter o certificado, contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data local da realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores, e assinatura do responsável técnico do treinamento. Então, todas as informações precisam estar contidas no certificado do trabalhador. Então, você, seja como trabalhador, seja como gestor, seja como técnico de segurança, seja como profissional de segurança, engenheiro, ou até médico, ou um preposto qualquer, tem que enxergar que essas informações precisam estar contidas no certificado. A capacitação deve incluir, agora os termos são esses, inicial. Então, o treinamento inicial é o treinamento que está formando a pessoa, está capacitando inicialmente a pessoa. Mas também tem um treinamento periódico e um treinamento eventual. Vamos ver o que a norma diz. O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções, ou de acordo com o prazo específico em cada NR. Então tá lá, né, o treinamento inicial. Precisa ser feito de acordo. Então, preciso conhecer a NR e ver o enquadramento para o trabalho inicialmente. O treinamento periódico deve ocorrer com periodicidade estabelecida nas NR, ou quando não estabelecida em prazo determinado pelo empregador. Então, isso tem que estar claro. Então, tem treinamento, o treinamento de operação, de segurança é uma operação de empilhadeira. Exige que se tenha um treinamento, mas não exige uma periodicidade para ele. Mas empresas que têm sistema de gestão normalmente colocam 3 anos para se fazer o treinamento periódico, mas tem empresas que já definem por nome, no caso da NR10. Então, 2 anos tem que fazer um treinamento, NR35, 2 anos tem que fazer esse treinamento periódico. Na NR20 também tem lá definido os treinamentos periódicos, que por sua vez, a operação de pilhadeira não exige isso, certo? Mas pode ser definido pelo empregador. As boas práticas nos dão essa direção. Por quê? Vamos supor que se a pessoa não tem uma prática todo dia de operar em pilhadeira, com o tempo ela vai esquecer as técnicas.
Então, presume-se que tem que ter um treinamento periódico. Então, é uma questão de análise de risco também. Então, o profissional de segurança, quem está fazendo análise de risco, deve ter essa percepção e julgar importante manter a informação atualizada, porque, infelizmente, informação que não se trata, fica se trabalhando ela sempre praticando, uma hora ela vai cair no esquecimento. O treinamento eventual deve ocorrer quando que houver mudança nos procedimentos, quer dizer, de trabalho, procedimentos de operações de trabalho, que impliquem alterações dos riscos também. Então, as coisas são mutantes, as coisas evoluem. Isso pode acontecer da seguinte forma: deu treinamento hoje, daqui a 6 meses fez uma mudança nos processos, comprou uma máquina nova, ou incluiu uma máquina no procedimento, ou tirou uma máquina do processo, descartou, isso provavelmente vai alterar. Então, ali implica, e muitas vezes, ter um treinamento eventual. Na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indica a necessidade de novo treinamento. A ocorrência de acidente grave significa que o treinamento não deu, ou pelo menos o empregado não absorveu o que precisava no treinamento, ou até por outros tipos de falhas, falta de seguir os procedimentos, falta de análise de risco, falta de permissão de trabalho, acabou tendo um acidente grave ou fatal. Então, levar para dentro de sala. Ela treinou numa semana, na outra teve um acidente grave ou fatal, preciso ter esse tipo de treinamento. Após o retorno de afastamento do trabalho superior a 180 dias. Então, teve o treinamento. O treinamento tem que ser reciclado de 2 em 2 anos. Ele teve treinamento há 6 meses, mas voltou depois de 6 meses de um afastamento do trabalho. Vai ter que fazer o treinamento novamente, porque ele ficou 6 meses sem mexer em nada. A carga horária, o prazo para sua realização, o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender a situação que o motivou. Como vocês estão vendo lá, uma máquina alterou uma máquina, incluiu uma máquina nova, substituiu, então alterou os riscos, então isso aí, alterou o processo de trabalho, vai dizer, tem que citar ali a razão, né? As razões da alteração para o treinamento. Então isso tem que ser informado. E a carga horária também. Essa carga horária ela não é definida já por norma, é de acordo com a motivação da alteração. Pode ser um treinamento até rápido, ou longo, ou às vezes possa ter que dar um treinamento todo novamente. A capacitação pode incluir estágio prático, aí, ó, prática profissional supervisionada, orientação e serviço. Então a capacitação pode ser essa. Exercício simulado, desde que você registre, tá? Precisa se registrar. Exercícios simulados ou, também é uma forma de treinamento, a habilitação para operação de veículos, embarcações, de máquinas ou equipamentos. Tempo despendido em treinamentos previstos nas NS é considerado como trabalho efetivo. Então, se a pessoa recebeu um treinamento, seja final de semana, é considerado trabalho efetivo. É bem verdade que algumas normas não dizem exatamente se o treinamento tem que ser feito no horário de trabalho. Mas, por sua vez, se for feito no final de semana, por interpretação, entendemos que pode ser considerado como trabalho efetivo. Se for feito no final de semana, hora extra. Se foi feito as 2 primeiras horas de trabalho, né, após o trabalho, então também é considerado como tempo despendido como trabalho. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. Então, hoje, muitas empresas sonegam, não vou dizer sonegar, mas não dão o certificado ao trabalhador, e às vezes o trabalhador até deseja aquele certificado, mas não dá o certificado ao trabalhador. A norma exige que se dê e uma cópia fica arquivada, o original vai para o trabalhador e uma cópia arquivada na empresa. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregador. Então a capacitação deve estar lá, colocado no dossiê do trabalhador. Está lá escrito que teve aquela capacitação, né? Criar um histórico para ele. Então tem empresas que têm o órgão de treinamento que cria lá um banco de dados para isso. Outras empresas, os seus setores, criam um plano de atendimento, um plano de anual de treinamento, que ali vai se dando as datas, né, criando um controle, criando um histórico de treinamento para esse trabalhador. Então, isso é muito importante. Os treinamentos previstos nas INS podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária prevista na respectiva norma regulamentadora. Então, pode ser ministrado em conjunto com outros treinamentos da organização. Vamos supor, tu tem um instrutor e um treinamento de primeiros socorros.
E tem aqui o NR10. O NR10 presume que a pessoa tem que ter primeiros socorros. Presume não, ela dá a direção para isso. Então, nisso, o profissional de segurança, o engenheiro já faz a parte deles e vem lá o enfermeiro ou pessoas que detêm o conhecimento necessário e possuam habilitação, né, qualificação e habilitação, deu o treinamento. Então, aproveitou. Então, às vezes, tem o treinamento em outro momento, pode ser aproveitado. Então, o aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Então, isso é um detalhe importante, tem que fazer uma análise disso. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou há menos de 2 anos, quando não estabelecida em periodicidade. Então, o conteúdo de treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior aos estabelecidos em NR ou há menos de 2 anos, quando não estabelecida a periodicidade. Então, normalmente, os treinamentos têm de 2 anos para baixo. Alguns é 1 ano, né, como o caso do espaço confinado. NR10 é 2 anos, trabalho em altura 2 anos, mas NR20 tu tem 1 ano, 2 anos e 3 anos, então vai depender. Seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Então, o responsável técnico do treinamento, ele é um indivíduo que não é somente, ele pode ser até o instrutor também, mas ele tem que saber o papel do responsável técnico pelo treinamento. Ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter esse entendimento. Né? Ele, de repente, é até um conteudista também, ou que desenvolve treinamento, monta treinamento, faz pesquisa no campo, conversa com a empresa as necessidades reais do treinamento para direcionar adequadamente. O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Aproveitamento de treinamentos entre organizações. Aí vamos lá. Os treinamentos realizados pelo trabalhador poderão ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados. Então, a norma anteriormente falava que o treinamento só valia para a empresa que treinou, mas aqui está dando a condições de aproveitamento de treinamentos entre organizações. Então, vai depender, cada caso é o caso. Às vezes a organização trabalha no mesmo ramo, às vezes elas são até associadas de alguma forma, trabalham junto em algumas coisas, possa ser que elas tenham treinamentos muito próximos. Então, pode ser avaliado isso pelo trabalhador e poderão ser avaliados pela organização, convalidados, isso quer dizer o quê? Validou aquele treinamento, respeitou aquilo ali e complementou ou complementados. Então, isso tudo precisa ser verificado. A convalidação ou complementação deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, lembra que eu comentei? Às vezes elas trabalham em ramos que são idênticos, né? Como vamos dar um exemplo na área elétrica. Eu trabalhei muito tempo na indústria de geração de energia elétrica. E ali tem muitas empresas que também têm o mesmo tipo de risco muito similar. São atividades desenvolvidas pelo trabalhador, são similares em alguns casos. As atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e a carga horárias cumpridos, aí tem que estar associado ao que a norma exige, conteúdos e cargas horárias exigidos e que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior a 2 anos ou a menos de 2 anos, nos casos em que não haja prazo estabelecido em NR. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação de capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Para efeito de periodicidade de realização do novo treinamento, é considerada a data do treinamento mais antigo, convalidado ou complementado. Treinamentos, pessoal, no formato EAD. O treinamento no formato EAD, hoje está tomando muito mercado com isso. No contexto que nós estamos vivendo históricos aí de pandemias, né? O treinamento EAD ele tomou uma alavancagem, vamos dizer assim, muito mais rápido do que se previa no desenvolvimento e absorção do mercado de forma natural. Então, obrigou o treinamento EAD a ser bem difundido. Então,
Hoje o treinamento EAD é importantíssimo. E aqui nós não vamos estar falando com toda a profundidade sobre o treinamento EAD, até porque ele tem mais a ver com a empresa em si, não com o trabalhador. Tá certo? Mas a gente vai citar alguns itens. Então vamos lá. Ó. Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Ó. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. A gente já sabe que podem ser ministrados, ó, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previsto no anexo 2. Então, o anexo 2, ele dá a estrutura, né? Aqui nós temos a nossa plataforma EAD, que é estruturada dentro desse anexo 2 da NR1 para treinamentos EAD, voltado para a parte de SST, Segurança do Trabalho, não só SST, mas tem lá para administração, área de administração, área de meio ambiente, de sistema de gestão, então de logística. Então temos ali voltada para diversos tipos de áreas, inclusive software, né? Área de tecnologia da informação. Então aqui ele é abrangente, né? Então o anexo 2 em si nós não vamos estar tratando, porque ele é um assunto que está mais dentro do contratante, a empresa contratante e uma outra empresa contratada para prestar esse serviço. Ou a empresa montar dentro da sua estrutura. É o caso que nós fazemos. Nós montamos também universidade corporativa. Então está dentro, atendendo esses requisitos do anexo 2 desta NR. Então, o conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Então, tem que ler NR específica. Então, tem uns lá que vão permitir alguns conteúdos que sejam EAD, mas tem certas práticas que precisam ser feitas, né, no local, tem que ser ali feito realmente presencial. Tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, MEI, microempresa ME e a empresa de pequeno porte. Então vamos lá. A MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2. Então na NR4 tem 4 riscos. Então, cada risco, né, o número cada vez maior, envolve mais coisas. Para dar um exemplo, um risco 4 seria a plataforma de petróleo, uma indústria da construção civil. É só você ter uma ideia. Então, riscos 1 e 2, que quando você for fazer o trabalho, tem que ver se a tua MEI, ME ou a EPP está dentro dos graus de riscos 1 e 2. Declaram as informações digitais, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 e não possuem riscos químicos, físicos e biológicos. Então, a NR, então isso quer dizer o quê? Possui só risco de acidente ou até risco ergonômico, lá no âmbito de 1 e 2. Não pode ir no escritório, um exemplo. Então, não possui contato com riscos químicos, nem físicos, nem biológicos, ficarão dispensados da elaboração do PPRA. A gente tem que começar a entender isso aí, filtrar. Então, se não tem risco físico, químico e biológico, não precisa PPRA. Porque o PPRA, por sua vez, trata de risco físico, químico e biológico. Mas o PGR já envolve risco de acidente, que eu chamo que também é um risco mecânico, e o de ergonomia. As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores. Então, as informações de segurança e saúde no trabalho declaradas, quer dizer, devem ser divulgadas junto aos trabalhadores. A MEI, a ME e a EPP, grau de risco 1 e 2, que declarem as informações digitais na forma do índice e não possuírem risco físico, químico, biológico e econômico, a gente já fala dos 5, riscos químico, físico, biológico e ergonômicos, só exceto o mecânico que tirou, ficarão dispensados da elaboração do PCMSO. Então, o risco de acidente, por que o risco de acidente está fora? Porque o risco de acidente é assim, tomou um choque, teve uma queimadura pelo choque, teve os efeitos do choque elétrico, caiu e quebrou a perna. Então, isso aí é risco mecânico. Mas o risco químico, físico, biológico e ergonômico, eles geram doenças pelo contato com o tempo, gerando doença. É um acidente, mas é um acidente no campo de gerar doenças. A pessoa na postura ergonômica inadequada pode afetar os discos intervertebrados e com o tempo de desenvolver uma doença. É lógico que tem outros aspectos a serem considerados, mas como não é um treinamento de ergonomia, que a gente também dá treinamento de ergonomia, nós estamos falando aqui só para entender a NR1 nesse contexto. Então fica dispensado de ter o PCMSO, desde que ele não possua riscos nem químico,
nem físico, biológico e ergonômico. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do atestado de saúde ocupacional, mas não tem que ter exame complementar dentro desse foco aqui, porque não existe esse risco, então não precisa fazer. Mas dispensa o PCMSO, mas tem que ter o ASO. Então, com isso, gerou uma certa economia para essas empresas, grau de risco 1 e 2, e que não estejam expostas a risco químico, físico, biológico e ergonômico. Nesse caso aí. Cada caso vai ser um caso. Os graus de risco 1 e 2, mencionados nos subitens 1.7.1 e 1.7.2, são previstos na norma regulamentadora 4, especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Eu comentei com vocês que o grau de risco vai de 1 a 4, que por sua vez é a NR4. O empregador é responsável pela prestação das informações previstas nesses itens que nós citamos aqui. Então, o empregador tem que ter isso descrito de alguma forma, tem que ser descrito. Dando continuidade agora, treinamento EAD ou sem presencial. Então, disposições finais. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Então, é importante estar muito atento. Quem contrata serviço de plataforma EAD precisa atender os requisitos para ele não ser corresponsável nisso tudo. É importante conhecer o que a norma determina nesse sentido. As dúvidas suscitadas e os casos omissos verificados no cumprimento das NR serão decididos pela Secretaria de Saúde. Lembra que eu comentei que pode ter um item, alguma coisa que não está muito clara, está gerando divergência de interpretação, mandar lá para a CIT, a fim de receber um parecer. Então, são as disposições finais. Ok? Então, nós vamos parar aqui no slide 60 e estaremos reiniciando logo mais à frente para tratar dessas disposições finais do anexo 1 e 2. Tudo bem até aí, pessoal? Em caso de dúvidas, nos encaminhem vossas dúvidas que estaremos esclarecendo. E bons estudos e até a próxima.